Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Desde o início da quarentena, e olha que nós não imaginávamos que ela ia durar tanto, desde março, todos os dias na nossa luta contra a Covid-19, reunidos às 19 horas, para um tempo de oração, para um tempo de partilha, e as nossas lives foram mudando de formato, e agora temos a live oficial do Celebrando a Recuperação. Conosco essa noite a gente tem a Carol, que é a nossa líder aqui do Celebrando a Recuperação. Dá uma boa noite, Carol. Boa noite, pessoal. Saudade de todos, graça e paz. Espero que todos estejam bem e que em breve nós possamos nos reencontrar pessoalmente. Um beijão a todos. Hoje também a Marici Moraes, que agora está se tornando nossa amiga a partir desse contato. Ela é psicóloga, psicanalista e é estudante de uma área específica sobre o narcisismo. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, uma honra estar aqui com vocês nessa noite. Fiquei muito feliz com o convite. Espero que seja o primeiro de muitos, viu, Marici? Eu também. Separei duas músicas para hoje, bem rapidamente, que Deus possa nos colocar no clima da oração, em nome de Jesus. Que a gente prepare o nosso coração para tudo que a gente vai ouvir essa noite. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei descanso em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Senhor, para onde mais poderíamos ir? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Pai. O Senhor nos convida a tomar o teu jugo, que é suave, teu fardo, que é leve. O Senhor nos convida a ser ovelhas do teu aprisco, Senhor. E eu acredito que essa canção ela foi composta com alguém que tinha no coração o Salmo 23, que diz que o Senhor é o nosso pastor e nós não temos falta de nada, Senhor. O Senhor nos faz deitar em verdes pastos. O Senhor é que nos guia a águas tranquilas e refrigera a nossa alma. O Senhor nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome, Senhor. E mesmo quando passamos por um vale de sombra e de morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco, Senhor. É a tua vara e o teu cajado que nos consolam, Senhor. E nesse momento, a família da Solange, ela acaba de perder a sua sogra, um ataque cardíaco, e ela deve, inclusive, estar no velório nesse momento. E a gente intercede pela família dela, Senhor, pedindo que eles consigam ver o resplandecer do Senhor sobre a família, sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Te clamo, Senhor, pela vida do Júlio, que ainda está hospitalizado, que a tua graça também o alcance.
Clamamos por essa família, assim como clamamos pela família da Genice, está com seu pai hospitalizado, Senhor. E a gente quer pedir pela plena recuperação e que o Senhor se revele não só sobre ele, mas sobre toda a sua família, que eles possam encontrar consolo no Senhor, descanso no Senhor. Ó Deus, nós intercedemos pela cura completa, acreditando também na tua vontade, Senhor. Nós pedimos também pelo pai da Silvana, que está com a Covid-19, Senhor. Estava hospitalizado essa semana, e também pela sua família, porque todos eles moram juntos, são tão próximos, e agora nessa situação de isolamento, que o Senhor traga consolo, que ele saia plenamente recuperado do hospital. A gente tem pedido também, ó Deus, pela família da Dani, Deus, que viveu tantos lutos, que eles se sintam abraçados e amados por Ti, e abraçados e amados por nós, em nome de Jesus, Senhor. O pequenino Natan, Deus, que saiu do hospital, mas ainda requer cuidados. Pedimos pelo Guilherme, pelo seu coração. Pedimos, ó Deus, pelo José Carlos, o vovô, a Leonice, a vovó. Pedimos por todos aqueles que estão passando por sofrimento. Fazemos uma oração especial, ó Deus, pelo grupo de risco, pelos irmãos que não podem estar presencialmente conosco, e que eles encontrem consolo no Senhor, e que essas lives também sirvam, ó Deus, para trazer descanso para o coração deles. Pedimos que o Senhor abrevie o tempo, mas acreditamos que o Senhor há de se revelar no seu tempo e cumprir a sua vontade, que a gente aprenda com tudo que está acontecendo, Senhor. Dá-nos um coração de carne, não um coração de pedra, Senhor. Que no nosso coração de carne a gente possa tirar lições, mesmo que em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, Senhor. Abençoe a Marici, Senhor, que está aqui, mesmo tendo passado por uma crise de saúde essa semana. Que o Senhor honre a tua serva, que ela se sinta bem no nosso meio, que ela se sinta amada, e que tudo que ela falar possa vir de encontro às necessidades das pessoas que estão aqui nos assistindo também, e aquelas que hão de nos assistir. Nós encontramos descanso nos teus braços. O Senhor é o nosso bom pastor, Senhor. Que a tua bondade, a tua misericórdia nos guie todos os dias. E que a alegria, Deus, da tua presença esteja conosco enquanto vivermos. E devolve-nos, ó Deus, a alegria de congregar juntos também. Em nome de Jesus. Amém. Queria dedicar essa canção a você que tem vivido seus dias de luta. Que a graça do Senhor se revele por meio dessa canção simples, cantada por alguém meio desafinado. Sou pastor, não sou cantor, mas a letra dessa canção, que ela possa ministrar no seu coração, em nome de Jesus. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clamas teu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clamas teu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar.
Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu seguro em meio às lutas, um abrigo na tempestade, fortaleza nas tristezas, fortaleza em meio à batalha. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Amém. Carolzinha, tá com a palavra. Boa noite, amados, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Todas as quartas-feiras as lives são voltadas ao programa Celebrando a Recuperação. Eu vou me apresentar como normalmente nós nos apresentamos no programa. Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando de codependência e baixa autoestima. Meu nome é Carol. E para aqueles que não conhecem o programa, ou que estão aqui pela primeira vez, eu vou estar explicando como é que ele funciona, né? O Celebrando a Recuperação, ele teve início lá nos Estados Unidos, na igreja de Saddleback. Ele é um programa de recuperação fundamentado totalmente na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Ele foi inspirado nos 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos e também no Sermão da Montanha. Ele é para todas as pessoas que querem tratar das suas feridas emocionais, dos seus traumas, compulsões, medos, maus hábitos, falhas de caráter em geral. No CR, nós aplicamos a verdade bíblica de que nós precisamos uns dos outros para nós crescermos espiritual e emocionalmente. Nós acreditamos que Deus ele se manifesta por meio dos relacionamentos. Não é à toa que na Bíblia Sagrada está escrito a expressão uns aos outros 365 vezes. Eu dei uma pesquisada no Google e eu vi que essa expressão está escrita na Bíblia 365 vezes. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros, entre outros. E no CR nós trabalhamos assim, unidos, em grupos. Tanto é que temos o grupo de partilha, o grupo de passos, o grande grupo. E um dos objetivos do CR é que nós tenhamos relacionamentos saudáveis. Relacionamentos não só com o próximo, mas com Deus e consigo mesmo. E dentro dessa perspectiva, nós trouxemos essa temática, relacionamentos tóxicos. Porque como nós vamos ter relacionamentos saudáveis se estivermos envolvidos em relacionamentos tóxicos? E para isso nós convidamos a nossa querida Marici Moraes. Ela é psicóloga, psicanalista em formação, é nossa irmã em Cristo, lá da PIB Penha. Ela foi internada segunda-feira porque teve uma crise renal, mas graças a Deus, Deus permitiu que ela estivesse aqui conosco hoje, já está melhor. E que Deus abençoe a sua ministração, Marici, que Ele te use grandemente nesta noite. Amém, Carol. Boa noite. Quero agradecer mais uma vez o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui na minha igreja, né? Na igreja que eu sou membro, a gente também tem esse programa, lá a gente chama de CR, Celebrando a Restauração.
também acontece às quartas-feiras. Eu vou confessar que eu nunca participei do CR, mas ele tem sido grande bênção na nossa igreja. Começou há alguns anos e tem sido assim, tem tido um resultado maravilhoso e confesso que indico muito, né, o programa UCR. Fiquei doente mesmo, fiquei um pouquinho com medo de não conseguir estar aqui hoje, mas coloquei também na dependência de Deus. E estou aqui. Ainda não estou 100% recuperada, mas estou conseguindo falar. Hoje consegui ter um dia tranquilo. Então, estou aqui pronta para ser ferramenta hoje e tentar trazer à luz da palavra esse tema que é tão divulgado, né? Hoje se fala muito em relacionamento tóxico, mas ainda existem muitos mitos em relação a isso, né? Quando a gente fala de relacionamento tóxico, a gente imediatamente remete à violência física, né? Violência doméstica, violência física. Quando, na verdade, não é isso, né? Não é só isso. Relacionamentos tóxicos a gente pode ter em todos os relacionamentos da nossa vida, né? Seja no nível amoroso, com parceiro, né? Namorado, marido, entre casal. A gente pode ter isso entre amigos, né? Muitas vezes a gente não percebe, mas temos amizades, né, que são tóxicas, que levam a gente para caminhos que deixam a gente com a autoestima baixa, que manipulam a relação de uma certa forma, mas a gente não consegue perceber isso com muita facilidade, né? Tem muito relacionamento tóxico também no ambiente profissional, isso independente de hierarquia, né? Muitas vezes o assédio moral vem do superior, mas existe a toxicidade também de pares, né, entre pares e pessoas de hierarquia inferior. Então, isso não depende muito da hierarquia. O que é muito comum vir de superiores, porque o relacionamento tóxico normalmente vem de pessoas que são narcisistas, né? Narcisistas perversos, é o termo que a gente usa. E essas pessoas têm um grande poder de manipulação. Com esse grande poder de manipulação, muitas vezes, elas chegam em cargos superiores, né? Cargos superiores. Isso dentro de empresas, instituições. Então, é muito comum que venham que a hierarquia seja essa, mas não é uma regra, né? Então, a gente pode ter isso dentro da própria família, relacionamento tóxico dentro da própria família. E a gente tem bastante. O que a gente define como relacionamento tóxico hoje? É tudo que é violento, tudo que te agride, né? E para isso a gente precisa entender o que é violência, né? A violência, ela não é só aquela violência física, né? Que deixa as marcas, deixa marca no corpo. A violência, muitas vezes, ela deixa marcas profundas na alma, né? E o que é essa violência? Ela pode ser através de uma palavra maldita, né? Ou uma palavra, às vezes, bendita, mas com a intenção de ferir. Então, é muito mais difícil você perceber, porque a pessoa, às vezes, está sendo muito... ela é tão manipuladora que ela consegue te dizer coisas terríveis de uma forma que você não perceba o quanto ela está sendo cruel, né? E isso é muito difícil identificar. Então, o relacionamento tóxico não é fácil identificar. A violência vem através também de defamação, né? Quando alguém sutilmente, de uma forma muito sutil, porque como eu citei há pouco, isso vem de uma pessoa que tem uma perversão, né? Um narcisista que é
um narcisista perverso, então ele tem essa constituição da personalidade dele perversa, então ele sabe como fazer isso, ele sabe bem como fazer, então ele consegue deformar uma pessoa sem que as outras percebam que está havendo uma deformação, né? Ele consegue colocar a sua saúde mental em xeque. Muitas vezes você se pergunta, será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu não estou sendo radical demais? Por quê? Porque ele também tem a capacidade, essa pessoa também tem a capacidade de te fazer sentir culpada por uma situação que ele mesmo provocou. Então, ele provoca uma situação já calculando como será a sua reação, e através da sua reação, ele consegue fazer com que você seja a culpada, a pessoa que foi culpada por aquilo. Então, ele consegue inverter a ordem, né? E consegue se colocar como vítima. Então, muitas vezes, você não vai conseguir identificar de cara um relacionamento tóxico. Você vai ter muitas dúvidas para saber se realmente, de fato, você está vivendo isso. Você vai se perguntar muitas vezes se realmente é isso mesmo. Se o que está acontecendo com você faz parte mesmo de todo um plano, né, de uma pessoa narcisista perversa. Ou se você está imaginando coisas, porque é muito sutil quando acontece nesse âmbito psicológico, né, quando não há aquela violência evidente, né? Quando ele é provocado, essa pessoa tende a ficar mais furiosa, mas ela tem muito controle sobre tudo. E mesmo furiosa, ela vai te fazer ataques sutis, de forma que as pessoas que estão em volta não conseguem perceber a manipulação. O que é a violência? A violência é sempre quando atravessa o seu limite, né? A violência é quando eu faço algo que atravessa o limite do outro, quando o outro não é capaz de suportar o que eu estou fazendo. Isso é violência. Então, a gente precisa, né, entender o que é violência para desmistificar, né, que a violência é só através da questão física ou a violência verbal, de se exaltar, de usar palavras agressivas. Não é só isso, violência. Violência é quando a sua saúde mental é colocada em questionamento porque o outro provoca em você uma reação que ele já calculou que vai ser uma reação ruim, e ao mesmo tempo ele consegue fazer com que você, de vítima, passe a ser o vilão. Isso é uma violência, porque você acaba se colocando, se perguntando o quanto daquilo é verdade, o quanto daquilo que está acontecendo realmente está acontecendo. E isso é uma violência muito grande com você, com a sua saúde mental. É enlouquecedor. Então, relacionamento tóxico, ele enlouquece. Ele é capaz de enlouquecer uma pessoa. Porque você não sabe como agir, você não sabe o que fazer. Primeiro que você não sabe nem se é verdade que aquilo está acontecendo. Tudo isso até você tomar consciência, né? Até você realmente perceber que aquilo de fato está acontecendo, trazer isso, né? Emergir isso para a consciência e começar a pensar como evitar esse tipo de relação. E aí é uma grande questão, né? Porque muitas vezes, como isso acontece dentro da própria família ou no ambiente profissional, o que você vai fazer? Né? Às vezes você está de mãos atadas. Quando é um chefe que está praticando esse tipo de violência, o que você faz? Né? Afinal de contas, ele é teu chefe, como é que você vai conduzir isso? Quando é na família, você vai cortar relações, né? Você vai deixar de se relacionar.
quando isso acontece, por exemplo, dentro de uma instituição, né? Como é que você vai fazer? Essa é a grande questão. A primeira é entender, identificar, perceber, né, que você está sofrendo essa violência, e depois é o que você vai fazer com isso. Porque ficar dentro dessa relação tóxica não é uma alternativa, porque isso vai realmente te enlouquecer. Né? Agora, como evitar isso? Essa é uma grande questão que a gente tem. Né? Uma coisa que a gente tem que ter muito clara é que, assim, esse abusador, ele não vai mudar. Ele não vai deixar de cometer esses abusos. Nunca. O prazer do perverso é a crueldade, a perversão. Então, isso é inerente à existência dele. Então, isso não vai acontecer. A segunda questão é assim, eu poderia conversar com ele, explicar que o que ele está fazendo não é correto. Ele nunca, jamais, em hipótese alguma, vai admitir que ele está praticando esse tipo de coisa. Ele não tem empatia nenhuma. Sem empatia, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Então, quando eu não me coloco no lugar do outro, como que eu percebo o que o outro sente, como que eu percebo o sofrimento do outro. Então, não percebe. Então, essas alternativas que a gente poderia usar com qualquer outro tipo de conflito na relação, não existe. Né? A gente poderia, com qualquer amigo, né, comum, que a gente tem um problema, um conflito, a gente senta, conversa e explica e resolve. Com essa pessoa, isso não acontece. Ele jamais vai admitir que está praticando esse tipo de violência. Ele jamais vai admitir que manipula pessoas a favor dessa perversão, dessa crueldade. E ele jamais vai se colocar no seu lugar, porque não existe empatia nessa relação. Né? Então, o que fazer? Né? A grande questão. O que fazer? Como que a gente sai desse tipo de relacionamento tóxico? Primeiro, entendendo que é inútil tentar convencer ele de qualquer coisa. Fazendo emergir para nossa consciência, trazer para o consciente, né? Que realmente isso de fato está acontecendo e elaborar estratégias de como se livrar desse tipo de relação. E aí, a gente precisa entender o contexto que isso está acontecendo, né? Se é num contexto familiar, porque é muito fácil, quando é um amigo, você pode simplesmente se afastar do amigo, né? Não ter mais relação, contato zero, e pronto, vida que segue. Né? Depois você tentar entender o porquê, se permitiu passar por isso, segue a vida. Mas e quando é na família, né? Quando é com a mãe, por exemplo, quando é com pessoas dentro do ambiente profissional, que você depende daquele ambiente profissional, porque você trabalha junto e está ali junto, como é que faz? A gente tem alguns subterfúgios que a gente usa, né? Evitando primeiro qualquer tipo de informação. Né? Essa pessoa deixa de ter informações que elas possam usar contra a gente. Então, você passa quando você não consegue cortar essa relação, passar por contato zero, você vai ter que tomar medidas de proteção. Uma das medidas da proteção que você pode usar é exatamente essa, de manter o contato superficial, né? De ser superficial na relação. Evitar passar informações que possam levar essa pessoa a usar informações suas, a seu respeito, contra você. Porque isso eles fazem o tempo todo. Qualquer que seja. Essa é uma das formas de conseguir
lidar com isso, né? Uma outra questão é a questão do autoconhecimento. Por que a gente permite esse tipo de relação? Por que a gente muitas vezes atrai esse tipo de relação? O que a gente está fazendo, né, que trouxe esse tipo de pessoa para perto? Porque normalmente quem atrai narcisistas são empatas, pessoas que são muito que se colocam muito, né, no lugar do outro, que sentem muito as dores, que sentem as feridas, e até mesmo pessoas que têm, por questões profissionais, que precisam ser empatas. Então, elas são alvos fáceis. Mulheres, né, dentro da relação amorosa é muito comum, mulheres que sofrem com essa relação tóxica, porque são mulheres que são empatas, desejam salvar o outro, quando ela identifica qualquer coisa errada, ela se coloca naquele lugar de proteção, de salvadora, de que vai mudar. Então, assim, eles conseguem identificar esse tipo de vítima, né? E usar bem isso. Então, quando você tem consciência de que você está sofrendo esse abuso, você passa a ser vítima. Esse é um termo que a gente usa. Quando você identifica que você é vítima, você passa a usar subterfúgios para se proteger disso. Então, você passa a ser sobrevivente. Esse é o termo que a gente usa também dentro desse contexto todo. Como sobrevivente, você tem algumas atitudes que você tem que tomar, né, para continuar sobrevivendo a isso, a essa relação tóxica. No caso, quando você consegue fazer o contato zero e tirar essa pessoa da sua vida de uma forma que não seja mais afetado por essa relação tóxica, ótimo. Você vai aí depois trabalhar essas questões suas, né? Por que você permitiu tudo isso, entender melhor. E quando você não consegue, você realmente tem que se proteger dessa forma, né? Permitindo que ele acesse informações, que ele tenha acesso a questões suas o menos possível. Então, essa é uma das coisas que a gente trata, né, nessas relações tóxicas. Carol? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Maricê. Tem algumas questões também lá no chat, tá bom? Depois a gente vai trabalhando. Pode ir, Carol, desculpe. Marici, você falou bastante do narcisista perverso, mas as pessoas que não são narcisistas também podem estar envolvidas em relacionamentos tóxicos, não podem? Tipo, pessoas assim com muitos ciúmes ou críticas exageradas demais no relacionamento, com relação um ao outro, pessoas controladoras. Isso também caracteriza um relacionamento tóxico, Sim, não num caracteriza? nível um pouco menor, mas com a mesma toxina, né, destruidora, né, porque um relacionamento, no caso que uma pessoa tem um ciúme que chega a ser tóxico, ele vai destruir o outro da mesma maneira que o perverso. Com algumas diferenças. No caso, por exemplo, o perverso tem essa dificuldade porque é uma constituição psíquica do perverso. O ciumento tem outras características que devem, né, ser investigadas, que originou esses ciúmes excessivos. São várias questões aí. E que, sim, pode ser tratado. Né? Agora, quando a gente falando de narcisista perverso, não. Não há tratamento, não há nenhuma possibilidade de cura para o narcisista perverso. Para o ciumento, ou para pessoas que... qual foi o outro exemplo que você citou? Controladoras. No caso, é praticamente a mesma coisa, né? São questões que podem acontecer, né? A gente pode até entender como tratáveis, mas que são
são tóxicas também. E aí o outro entender por quê, né? Por que se submeter a esse tipo de relação? E aí já é a questão, né? Não é do ciumento ou a questão do controlador. É a minha questão. Por que eu me submeto a esse tipo de relação, né? O que tenho em mim que faz com que eu me relacione com pessoas que queiram me controlar ou que tenham ciúmes excessivos? O que falta em mim, né? Que essa neurose me complementa. Sim, sim. Ô Marici, você disse no início, antes de nós entrarmos no ar, que nós temos um sem número de narcisistas perversos e que a gente não reconhece, porque eles têm uma aparência de bondade, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Você falou, inclusive, que dentro de igrejas eles estão por perto. Quais ambientes que são propícios para esse tipo de enfermidade? Porque é uma enfermidade, é uma patologia, se eu estou entendendo, não é isso? Sim, é uma patologia. E como identificá-los? Então, por que eles escolhem esses ambientes como igreja, por exemplo? Porque são os ambientes mais fáceis de manipulação do perverso, né? Eles conseguem encontrar pessoas extremamente empáticas, né? Pessoas com uma boa fé, né? Que acreditam que todos que estão ali, elas projetam o outro que são, né? Então elas acreditam que todo mundo que está ali dentro da igreja são pessoas boas, como ela. E na verdade, não, né? Dentro da igreja ou de qualquer outro ambiente que esses narcisistas estão, tem pessoas de todos os tipos, né? Então, assim, o narcisista, ele encontra dentro da igreja essa proteção, porque ele pode ser visto como uma pessoa boa. Dificilmente alguém vai desconfiar de alguém que está ali, né? Dentro da igreja, trabalhando, fazendo a obra, servindo, dificilmente. Então, assim, a primeira abordagem que a gente tem é que todos que estão ali para servir, para serem pessoas boas, quando, na verdade, tem pessoas doentes dentro de qualquer local. E o narcisista, sim, ele escolhe lugares assim, que é um lugar mais difícil de identificá-los. O narcisista, ele tem, isso falando especificamente do narcisista, né, ele tem uma capacidade de manipulação absurda. Parece que é inata essa característica. Já nasce com essa capacidade de manipulação, desde sempre. E ele consegue manipular. Então, assim, no primeiro momento, ele faz com que você ame, se apaixone por ele. Ele é um termo que a gente usa, que é o love bombing, que ele tipo, faz um bombardeio de amor, né? É o processo da sedução, né? O primeiro momento. E aí todas as pessoas gostam, amam, e dificilmente, é muito difícil identificar um narcisista dentro de qualquer ambiente, né? Dentro da igreja, muito mais, porque a gente supõe que todos que estão ali são pessoas boas, né? Então, assim, o primeiro momento do narcisismo, esse momento da sedução, que ele te enche de todas as coisas boas, de conquista, de seduz, dificilmente você vai conseguir identificar que tudo isso é uma manipulação. E aí depois vem as fases posteriores, né? Que são fases de... Ele começa a fase da indiferença, ele faz... Alguns usam a fase da defamação, ele consegue te deixar muito ruim diante daquele ciclo que você frequenta. Então, ele consegue ir manipulando aos pouquinhos, minando pessoas que convivem com você, ao ponto das pessoas acharem que o problema é você e não ele. E aí, outras fases, que até chegar na fase do descarte, que é a fase final, né? Antes de recomeçar todo o ciclo. E depois ele recomeça todo o ciclo, isso nunca acaba.
Marici, temos alguns comentários e algumas perguntas no chat. A Renata Guarizo, ela perguntou assim: as codependentes atraem mais esse tipo de relacionamento? Sem dúvida. Você acredita que sim? Sem dúvida. Até fazer uma observação, porque a Carol falou as codependentes, e fica parecendo que é sempre um homem. Então eu queria que você falasse sobre isso, porque existe narcisista mulher também? Muitas, principalmente no âmbito familiar. Dentro da família, quando a gente estuda dentro do contexto NP, que é narcisista perverso, que é mãe narcisista, são mulheres. Dentro das relações hierárquicas, ambiente profissional, organizações, amizades, dentro da questão de amigos, varia bastante, mas a grande maioria são homens, dentro desses outros contextos. Aí você pode falar um pouco, para quem não sabe o que é codependência, e explicar por que o narcisista se alimenta, né, do codependente. O codependente, que é o empata, primeiro, essa dificuldade que ele tem de entender que nem todo mundo é bom, né, quanto ele, né? O narcisista, ele precisa o tempo todo de um suprimento, e ele encontra no codependente o suprimento, porque é uma troca. Na verdade, a gente poderia até dizer que é uma troca de interesses, né? Um pouco injusta e cruel, mas porque o codependente também se alimenta dessa perversão, até que ele se conscientize disso. Então, é um ciclo. Pode falar, Carol. E como o codependente consegue sair desse relacionamento abusivo? É por meio do autoconhecimento? Sem dúvida, sempre. Primeiro, é aquela fase que eu falei do despertar, né? Será que é isso mesmo? Está acontecendo? Sim, é isso mesmo, está acontecendo. Então, ele passa, a gente chama de fase da vítima. Né? Antes, ele era só uma pessoa que se relacionava com uma pessoa que estava fazendo mal para ele. Não. Agora, ele é vítima de uma pessoa que pratica o relacionamento tóxico. Então, ele se vê como vítima para poder sair do papel de vítima. Então, através do reconhecimento de como ele é vítima, de que ele é uma vítima, ele e ela é vítima, ele vai conseguir entender o funcionamento dessa pessoa para poder se defender disso e sair disso. É o despertar. E aí ele passa de vítima a sobrevivente. Quando ele é sobrevivente, ele tem outros caminhos a seguir, mas sempre através do autoconhecimento. Marici, quando não dá para se afastar, como essa pessoa lida com isso? Como lidar com isso? Como a gente estava falando antes, tem até aquele termo, né, que a gente usou, que eu vou explicar um pouquinho, que é o pedra cinza, né? O pedra cinza é assim. O que é uma pedra cinza? É uma pedra que está ali no caminho, ninguém sabe o que ela é, o que ela faz, não tem informação nenhuma sobre ela. Então, a vítima passa a ser pedra cinza. Ela não permite que o abusador tenha nenhuma informação sobre ela. Isso vai tirar o suprimento dele, né? Porque ele se alimenta do quê? Ele se alimenta das defesas que você faz quando é atacado. Isso é um grande prazer. Ele se alimenta das suas reações quando você ouve que foi defamado por ele, alguém falou alguma coisa e você reage diante disso. Isso é um alimento, isso é um suprimento para o tóxico, né? Para a pessoa tóxica. Então, assim, esse tipo de essas reações, quando você pratica, né, o pedra cinza, deixa de ser suprimento. E aí, sem suprimento, ele vai baixando e vai começar a pensar em procurar uma outra vítima com suprimento. Quando não pode se afastar, é isso que a gente faz. Aí a gente tem um outro termo que o pastor falou que conheceu, né, essa semana, que são os macacos voadores, é até um termo engraçado. São pessoas que levam suprimentos para o narcisista. Elas colhem da vítima e levam para o narcisista. E o inverso também. Então, elas trazem do narcisista para a vítima.
e mantém o ciclo. Então, a gente precisa evitar essas pessoas. Muitas vezes não, na grande maioria das vezes elas não sabem que fazem esse papel, né? Que são, por exemplo, a filha que está evitando um relacionamento com a mãe, né? Tá evitando por conta dessa questão. Aí a tia se envolve porque fica com pena, porque ela não consegue entender o que está acontecendo, e aí vai, poxa, tua mãe está sofrendo com isso, e leva também, ela tá triste, ela não fala mais com você, mas tá triste. Então, assim, vai fazendo essa troca, entendeu? Isso acontece muito, é muito comum, muito comum. Os macacos voadores estão por todas as partes, porque são pessoas que nos rodeiam e que querem, na verdade, um vínculo, porque eles não entendem o que está acontecendo. Eles não conseguem entender. Então, eles querem manter o vínculo. Interessante. Eu nunca tinha ouvido falar esse termo. Muito interessante mesmo. Teve algumas pessoas que fizeram algumas manifestações aqui no chat. A Jussara Genete, falou que já passou por isso, infelizmente. Também tivemos a Lili Matos, que falou que teve relacionamentos tóxicos, sofreu muito até entender e sair fora. E os últimos foram esses. E tem mais uma aqui, ó. O Zilei Ledesma falou assim: eu vivi um relacionamento tóxico, é exatamente assim. Ele foi extremamente amoroso, muito gentil, casamos, depois começou a tortura, muito ciúmes. Com 9 meses de casado, ele já tinha pedido a separação 3 vezes. Ali começou as agressões, e eu saí de casa e nos separamos. Essas foram algumas das manifestações que estão no chat aqui. Infelizmente, tem sido muito comum, né? Esses relacionamentos tóxicos. Muito comum. E uma forma de se proteger aí, você tem que ficar atenta, né? Se o discurso do outro realmente é muito coerente com a atitude, né? Com as atitudes, porque a gente tem alguns indícios, né? Mas os empatas tendem a não acreditar, né, nessas intuições, né, nessas dicas que o próprio relacionamento vai dando, né? Percebe uma coisa aqui, outra ali, mas sempre não pode ser, não é isso. Mas acreditar um pouco mais no que você vê do que no que você ouve, né? Eu ia te perguntar sobre essa questão das vítimas, assim, você disse que a pessoa se alimenta do comportamento da vítima, assim por diante. Para quem está ouvindo isso pela primeira vez, pode parecer estranho. Eu acho que eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa enfermidade, que é a perversão narcísica, e por que ele tem tanto desejo de se alimentar com esse tipo de relacionamento. Acho que para ficar um pouco mais claro para quem não conhece. Quando eu digo que ele se alimenta, né, do suprimento do outro, é assim, qualquer reação que você tiver, a vítima tem em relação ao narcisista é um suprimento para ele. Então, se ele te provoca e você reage, é um suprimento. Isso não é ruim, ele fica muito feliz. Porque o que ele deseja, na verdade, é exatamente isso, a sua reação. Né? É isso que ele espera, que você tenha uma reação. O suprimento dele é isso, sempre ou você reage de forma agressiva ou se defendendo. O que não alimenta o narcisista? O seu silêncio, a sua indiferença em relação às atitudes dele. Isso não alimenta, isso é ruim. Isso para ele é muito ruim. Então ele passa a procurar outras vítimas, né? Ele precisa da sua reação, seja ela qual for. Se ela for negativa, ele precisa dela para poder manter esse ciclo. Porque é disso que ele se alimenta. Porque é uma enfermidade, é uma perversão, e está dentro dessa patologia despertar isso no outro. É isso, essa crueldade que ele
esse prazer na crueldade faz parte da patologia dele. Então, ser cruel é o grande prazer, né? E se você está incomodado de alguma forma com qualquer coisa que ele faça, é um prazer para ele. Isso é alimento para ele. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito bobo, parece muito inocente. Mas uma pessoa, eu vou falar dentro da família, tá? Uma filha que está fazendo dieta porque assim, a vítima o tempo todo ela busca aprovação, né? O tempo todo ela passa a buscar a aprovação desse narcisista. Ela começa a viver em função disso. Por isso que ela reage, né? Então, a filha que busca a aprovação da mãe, a mãe o tempo todo fala que ela precisa emagrecer, ou mudar o cabelo, ou qualquer coisa do tipo. E ela faz tudo para que essa mãe a aprove. E aí ela está fazendo aquela dieta super restrita, e a mãe chega com um bolo maravilhoso e oferece para ela, e ela diz que não, por conta da dieta, que ela está fazendo justamente porque a mãe sempre desaprova o peso. E aí a mãe vira isso contra ela. É uma coisa que parece inocente, que parece muito bobinha, mas que é enlouquecedora. Se você pensar que você está agindo para agradar uma pessoa, para ter a aprovação de uma pessoa, e essa pessoa, né, ela mesmo boicota o que você está fazendo, e transforma a tua reação numa coisa ruim, né, ela passa a ser a vítima, ela foi fazer uma coisa boa, levar um bolo, e você rejeitou, enfim, é enlouquecedor. Nós temos mais uma pergunta aqui, é da Thalita Manfio. Ela perguntou o seguinte: pode considerar que o perverso narcisista, ele nasce assim? Ou ele desenvolve essa patologia no decorrer da sua vida? Na verdade, isso é muito complexo, né, para a gente responder assim, porque é toda uma constituição de personalidade. Então, isso depende de vários fatores. Eu não sei se ela quer dizer desenvolver por conta de gatilhos que ele teve durante a vida. Não é isso, né? Ele vai se desenvolver por conta de toda a formação de personalidade que ele vai desenvolver no decorrer da vida, mas isso tem mais a ver com os processos dele, né? Não muito, não é, por exemplo, eu não era narcisista até 20 anos, agora eu sou. Não é assim que funciona. A Antônia também está perguntando como ficar indiferente e não alimentar. Porque, às vezes, o narcisista não faz um ataque direto, mas ele começa a criar meios de difamar para as outras pessoas. E aí é impossível você ficar indiferente às outras pessoas que também começam a pensar mal sobre você, né? Então, como não alimentar isso? Então, essas outras pessoas são os macacos voadores que nós falamos. Porque se você reage diante dessas pessoas, você está nutrindo, né, de uma certa forma, um narcisista, é indireto mesmo. Entende? O jogo, a manipulação, como é tudo muito complicado, difícil e muito bem pensado. Nós estamos em 55 minutos de live, eu quero que a gente comece para as últimas considerações, mas aqui vai a minha última pergunta. Se alguém, por acaso, assistindo essa live, Marici, de repente teve um insight de que possa estar num relacionamento abusivo, eu te perguntaria o que ela deve fazer, especificamente sobre esse termo técnico que eu acho que as pessoas deveriam jogar no Google, perversão narcísica também, onde que tem você encontra fontes confiáveis e como procurar ajuda? Então, hoje a gente tem muita informação, já tem muita informação sobre isso. Você pode procurar como narcisista perverso, né? NP, que é a abreviatura para isso. A gente tem muita coisa falando sobre isso. Tem várias formas de identificar, praticamente um manual, porque como eles são como é uma característica de personalidade, o comportamento é basicamente igual, né? Então,
parece que você tá falando de um, parece que você está falando de todos, porque são muito, muito, muito iguais. Eles agem praticamente da mesma forma, com a diferença de contextos, né? Então, você pode identificar através, né, de buscar informação, e o que eu aconselho é realmente buscar ajuda profissional, autoconhecimento, buscar ajuda dentro de pessoas que já, né, dominam o assunto, né, tenham conhecimento disso, dentro do grupo, né, que trata de dependência emocional. O meu conselho é busque ajuda. Busque ajuda profissional sozinho é muito difícil. Obrigada. Quer dar as últimas palavras, se despedir, Marici? Olha, eu quero agradecer, um momento muito bom estar aqui com vocês, falar um pouquinho disso. É muito importante, né? As pessoas terem consciência disso, poder buscar ajuda profissional. Me coloco à disposição para voltar, para a gente conversar mais sobre esse tema, que é um tema muito rico, né? Apesar de tudo. Bom, e agradecer por tudo. Eu queria agradecer também, Marici, Carol, Norma, e eu queria pedir encarecidamente, você que está nessa live até esse momento, que você compartilhe essa live. Você não sabe se pessoas que estão próximas a você estão vivendo relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. De repente, uma live como essa pode trazer libertação a alguém que está sendo aprisionado, está vivendo angustiado, entristecido. Então, eu queria pedir a você que encarecidamente compartilhe essa live, ou na sua timeline, ou nos seus grupos de WhatsApp. Abençoe vocês, um abraço super carinhoso. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.